Olá, meus amigos, quanta alegria retomarmos o nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Então, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 17 de janeiro de 2022. Olha lá, mais um ano. Agradecer realmente a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos estudando. Então, vamos juntos elevar o nosso pensamento para agradecermos. E assim, amado Mestre Jesus, nosso pensamento é de gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para mais uma vez estudarmos a obra espírita, gravarmos e podermos, Senhor, compartilhar com outros irmãos que também têm o mesmo desejo que cada um de nós, estudar essa doutrina abençoada. Nós te rogamos a tua proteção, Senhor, e que os bons espíritos, mais uma vez, possam nos inspirar e conduzir esse trabalho, esse estudo que nós realizamos em teu nome. Graça te damos, amado Mestre Jesus, e te pedimos a permissão, que assim seja. Então, vamos lá? Nós então estamos no livro 2º, capítulo 1, intitulado Espíritos, lembrando que o livro 2º de O Livro dos Espíritos, ele vai ser desdobrado na obra O Livro dos Médiuns. Então agora nós estamos no livro que está nos falando sobre o mundo espiritual. Nós vamos iniciar hoje o item perispírito, questão 93. Vamos estudar bem calmamente, porque a gente percebe que existe uma dúvida muito grande quando se fala de perispírito ainda dentro do movimento espírita. Então vamos ver se a gente consegue aí aos nossos amigos que estão ligados no canal passar realmente a compreensão desse texto. Vamos lá? Pergunta então o professor Allan Kardec aos espíritos. O espírito, agora você observa, espírito aqui com o E, o que? Maiúsculo. Então ele já está falando da individualidade, ele não está mais falando do princípio inteligente, tá bom? Então aqui ele está falando da gente, nós já espíritos formados. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvida numa substância qualquer? Porque lá atrás nós já estudamos que a forma do espírito é o quê? É uma chama. Lembra disso que nós estudamos? A questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Diz, aos vossos olhos não, aos nossos sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. E quando se fala em eu vi um espírito, ninguém vai dizer que viu uma chama. Ou ele diz que vê uma pessoa. Então, partindo do princípio que ele diz que o espírito é uma chama, os espíritos respondeu a Kardec, agora ele faz uma pergunta realmente lógica. Então, o espírito tem alguma cobertura? Porque quando os médiuns videntes, isso Kardec utilizando a lógica, quando os médiuns videntes dizem ter visto um espírito, nenhum diz que viu uma chama, mas diz que viu uma pessoa, um espírito tal qual uma pessoa. E aí vem a pergunta, então o espírito propriamente dito, ele tem alguma cobertura? Ou, como pretendem alguns, ele está envolvido numa substância qualquer? Resposta. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, para nós encarnados, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, aqui ele ainda não utilizou o termo perispírito, mas ele diz que o espírito está, sim, envolvido por uma substância que para nós, os encarnados, é uma substância vaporosa, mas que para eles, os desencarnados, é uma substância grosseira. Suficientemente vaporosa, entretanto,
para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ela é suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, o espírito está envolvido por uma substância bastante vaporosa para nós, os encarnados, essa substância, mas para eles bastante grosseira. E ele diz que ela é suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transformar-se aonde queira. Então, logo, essa substância não é um empecilho para que ele possa se transportar nessa atmosfera. Não tem absolutamente, não vai interferir em nada. E aí o professor Allan Kardec fez um comentário sobre a questão 93. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, aqui você vê que quem dá o nome a essa substância vaporosa é o professor Allan Kardec. E de onde ele tirou essa ideia? Do perisperma. O perisperma é o quê? Exatamente aquilo que envolve o fruto. E aí ele pegou já o perisperma e fez o perispírito. É uma substância que envolve o espírito. Até aí, gente, tá ok? Dá para ir? Ficou simples, né? Então a gente já sabe que é uma substância que envolve o espírito. Então vamos para a questão de número 94. Então, quando você falar em perispírito, você sabe que a palavra teve origem no perisperma e foi uma criação do professor Allan Kardec. O nome, da mesma forma a palavra reencarnação, o nome foi criado pelo professor Allan Kardec, mas a substância sempre existiu. Questão 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Olha que pergunta interessante, né? Ele aqui já está dizendo assim: é diferente esse envoltório da essência do espírito, são essências diferentes. Se nós voltarmos aqui na questão 79, o Kardec perguntou assim, visto que há dois elementos gerais do universo, no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Esse elemento inteligente é o princípio inteligente do universo, tá? O espírito. E o elemento material, que o princípio inteligente atua sobre esse princípio material, esse elemento material. Aí ele diz, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Então ele quer saber, Kardec aqui na questão 79, de que é feito o espírito. Os espíritos responderam, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, questão 79, do princípio inteligente, aquele que iniciou lá no mineral. Como os corpos são a individualização do princípio material. Agora vem o pulo do gato. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então aqui ele já dá uma diferença que existe um elemento material e um elemento inteligente. Agora, o quando e como não se sabe, tá? Ele quer saber o quê? Então, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então, se ele dá o termo, professor Allan Kardec, de semimaterial, ele não tem a mesma origem do princípio inteligente. Ele não tem essa origem que ele vai chamar aqui de elemento inteligente, o perispírito. A origem dele é diferente. A do princípio espiritual, o princípio inteligente, é esse elemento inteligente, é a individualização dele. Mas aqui o perispírito já não é desse mesmo elemento, o perispírito. Então ele diz, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então Kardec já diz, é matéria. Semimaterial. Resposta, do fluido universal, e aí o pulo do gato, de cada globo.
do fluido universal de cada globo. Então isso quer dizer que para eu, vamos usar o termo encarnar, no planeta Terra, eu tenho que me revestir desse fluido do planeta Terra. Esse corpo perispiritual, esse envoltório semimaterial, ele é retirado do fluido universal de cada globo. Então, quando a gente estuda o livro Renúncia, a gente vai se deparar com a Alcione, que é de uma outra estrela. Ela faz parte de um outro sistema solar, o sistema de Sírius. Do sistema de Sírius, ela veio de um determinado planeta. Então, o corpo perispiritual de Alcione está de comum acordo com o corpo perispiritual do planeta Terra? Não. Então, logo ela teve que se revestir e foram 10 anos que a preparação para ela reencarnar. Eu não estou dizendo que ela levou 10 anos para preparar o perispírito, mas na obra diz que ela foi uma preparação de 10 anos. De quê, para quê, por quê, eu não sei. Mas foram 10 anos a preparação para que ela pudesse reencarnar. Que aí vê pai, mãe, todo um processo, a gente sabe, né? Mas ela teve que se revestir com o fluido do planeta para constituir o seu perispírito. Tia, e o perispírito que ela tinha lá, ela largou e deixou? Obviamente que não é assim. Eu não saberia explicar como, porque isso realmente é algo que fica complexo na nossa cabeça. Porque a gente percebe, não existe nenhum espírito sem perispírito. Chega uma hora que parece assim que ele não o tem. Mas isso é quando já são aqueles espíritos que estão no grau de evolução tamanho. Por quê? Porque aqui ele falou que o perispírito, ele é grosseiro para os espíritos. Lembra disso? Ele é grosseiro. Então vai chegar um momento que à medida que você vai evoluindo, o seu corpo perispiritual ele vai ficando cada vez menos denso. Então quando a gente fala de Alcione, a gente fica a refletir realmente. Então como que isso acontece? Nós já estudamos que não existe espírito sem perispírito, mas chega um momento que parece assim que ele não tem, de tão etéreo que se torna. A nossa querida Alcione, ela teve que se revestir da matéria do globo. Então aí começa o sacrifício. Porque de repente você está adaptada, eu vou usar um termo para a gente entender, numa roupa tão leve, tão sutil, tão agradável. E de repente você é obrigada a vestir um jeans grosso, duro e atochado. Então é uma comparação assim meio medíocre, mas é para a gente perceber, de uma forma com certeza muito maior, o sacrifício de se revestir de um corpo perispiritual grosseiro. Daí o Antênio falar, acho que é o Antênio, né? Antênio, que era o mentor espiritual de Alcione lá, ele diz assim, você vai sentir necessidades que são de ordem humanas. E o corpo perispiritual ele faz parte um pouco disso, porque ele é semimaterial. Porque não é ela espírito, e sim perispírito e corpo físico. Entendeu? E o espírito terá que sobrepor-se a todas essas mazelas que um corpo humano ainda traz. Tá? As necessidades animais, entendeu? Então ele diz, de onde tira o espírito seu envoltório semimatéria? Do fluido universal de cada globo. Então, se eu mudo de globo, logo eu tenho que me revestir do fluido daquele globo perispírito. Eu vou reencarnar, se for para reencarnar, meu corpo perispiritual tem que estar envolvido daquela substância, daquele globo. Então, para pensar, esse fluido universal que envolve um planeta chamado, de um planeta qualquer do sistema de Sírius, e um planeta qualquer do nosso sistema solar, você vai perceber que é bem diferente. Por quê? Porque o grupo que está inserido no planeta é ele que dá a característica ao fluido. Então, quanto mais evoluído aquele grupo que está naquele planeta, menos denso é aquele fluido. Isso é uma responsabilidade coletiva, não é individual. Então, imagina como é o fluido universal, esse fluido que envolve o nosso planeta Terra. Está de comum acordo com os moradores do planeta. Por isso, esse movimento de mergulhar nessa escuridão. Na escuridão da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Porque quem encarna no planeta Terra vai ter que lidar com tudo isso. Estamos juntos? É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Quem que não é o mesmo? O fluido. Por quê? Por que ele não é o mesmo? Porque ele está de comum acordo com... O perispírito não é o mesmo. Não é, mas é o fluido. Ele está falando do quê? Que o perispírito é composto do fluido do planeta, tá?
Aí ele diz que é diferente por quê? Nós já sabemos por quê. Porque estará de comum acordo com o grau de evolução dos moradores desse planeta. Nós aqui, no caso, somos os terrícolas. E nós damos uma característica a esse fluido do universo que está aqui em torno de nós. Nós estamos mergulhados nesse fluido, dando característica a ele. Isso, você pensa assim, é em torno do planeta? Não, gente. Até a tua casa. Qualquer ambiente que nós estamos inseridos, nós estamos mergulhados nesse fluido com as características que nós estamos dando. Então, eu falo assim, o planeta tem a característica, o país tem a sua característica, a cidade tem as suas características e bairro tem as suas características. Então, mesmo a gente olhando dentro do planeta Terra, ele vai ser bastante diferente ainda, mesmo dentro do planeta. Você pega um bairro extremamente violento, de muita agressão, de muita prostituição, de muitas drogas. Como que você acha que é um ambiente desse? Vou ser um pouquinho dolorosa, mas vamos pegar uma assembleia de políticos que manipulam uma sociedade, que estão ali fazendo algo para se servirem e abusarem do poder público. Então, você imagina o ambiente, a vibração, a psicosfera desse ambiente, entendeu? Então, quanto maior a maldade, pior o ambiente fluídico, pior é a densidade. Isso para qualquer lugar, entendeu? A gente fala muito do período do carnaval, em que as orgias se tornam muito grandes, o sexo realmente, a droga, o álcool. Então, esse é um período que é óbvio, eu não preciso nem estudar para entender que no Brasil fica muito denso. Aqui nós temos as festas do Boi Bumbá, nunca fui. Mas com pessoas que eu converso, diz, Conceição, você não tem noção como aquilo fica. Então é um verdadeiro carnaval também, onde tudo pode. Então fica um ambiente extremamente o quê? Denso. Ficou claro, gente, isso? Então, é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório. Aí ele diz, como mudar de roupa. Então, a explicação que ele nos dá é essa. Mudar de roupa, eu tiro uma roupa e ponho outra roupa. Então, isso fica aí meio que uma interrogação. Então, ele largou o seu perispírito e pegou um novo perispírito, porque realmente a essência é o espírito, não é o perispírito. O ser único, individual, o ser pensante, o ser importante é o espírito. E ele coloca o perispírito como um envoltório, como se ele largasse e pegasse outro, porque ele diz... Passando de um mundo a outro, o espírito muda de volta. Como, dando um exemplo, como mudais de roupa. Mas uma coisa nós sabemos, que a composição do perispírito de quem está no sistema de Sírios para a composição do perispírito de quem está no nosso sistema solar são diferentes. Que a nossa estrela a gente chama de Sol, né? Então, o nosso sistema são diferentes. Ficou claro isso? Aí ele veio ainda não satisfeito e fez a 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Olha só, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, esse vem ao nosso meio é reencarna. Encarna, ao nosso meio é encarnar, não é visitar. Se ele vier em espírito, ele pode visitar e circular, não tem problema nenhum. Para encarnar é que ele tem que ser revestido do perispírito. Então ele diz assim, é assim, ele toma o perispírito mais grosseiro? Resposta, é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos, você não tem que insistir mais nisso. Fica claro que tem que se revestir da matéria do planeta. Estamos falando de se revestir da matéria do globo para encarnar. Então ele diz, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Então, o envoltório semimaterial do espírito, que é o perispírito, ele tem uma forma determinada, sempre a mesma forma, e essa forma pode ser perceptível, eu posso perceber essa forma?
Ele diz sim, tem a forma que o Espírito queira. Presta bem atenção nisso aqui. É assim que ele vos aparece algumas vezes. Então, olha só. Tem a forma que o Espírito queira. Então, nós já sabemos que o Espírito é como se fosse uma chama. Lembra disso? Lá atrás. Já sabemos que esse Espírito ele tem um envoltório. E agora, sabendo que existe esse envoltório semimaterial, o professor, de uma forma muito lúcida, pergunta: esse envoltório semimaterial do Espírito tem forma determinada? Tem uma forma determinada? Olha como ele vai comendo ali, bem pela beirada do prato, como a gente diz, né? Ele não vai direto ao centro. Tem uma forma determinada? Pode ser perceptível? Aí ele diz: sim, tem uma forma determinada. Tem a forma que o Espírito queira. Então, de uma forma consciente ou inconsciente, eu estou moldando o meu perispírito. De uma forma inconsciente, quando eu sou perverso, eu deformo o perispírito. Eu dou uma forma monstruosa para ele. Quando eu sou sensualista, eu também dou uma forma específica para o meu perispírito. Por isso, nosso Senhor Jesus fala lá para que a gente se revista da túnica nupcial. Então, essa veste, eu interfiro nela. Cada um de nós aqui é como se fosse a nossa identidade. O nosso corpo perispiritual fala quem somos. Não tem como enganar. Não tem. Esse é o perispírito. Então, tem a forma que o Espírito queira. Dependendo do meu grau de evolução, se eu estou... Vamos dizer que nessa encarnação você me conhece com essa forma. Eu desencarnei, estou no mundo espiritual, mas dependendo do nível de evolução do espírito. Vamos dizer que eu seja um espírito mais ou menos evoluído, mas eu não me identifico com essa forma Conceição. Eu me identifico muito mais com a forma que eu vivi, vamos supor, na Itália. E ao chegar no mundo espiritual, uma vez eu adquirindo a minha consciência, eu me identifico muito mais com aquela forma, eu naturalmente vou mudando o meu corpo perispiritual. E volta a ser aquela forma que eu vivi na Itália. Mas se de repente alguém me chamar aqui na Terra para conversar, eu em espírito, como espírito, eu não vou poder vir com a aparência que eu tinha na Itália. Eu terei que vir com a aparência Conceição, porque senão vocês não vão me reconhecer. E ele consegue fazer essa mudança com a rapidez do pensamento. Ficou claro isso? Tia, isso é para todos? Não. É por isso que tem pessoas que dizem assim: eu vi o demônio. Eu vi, o demônio existe, rabo, chifre, olho vermelho, grande. Elas não estão mentindo, realmente elas viram um espírito que tomou uma forma perispiritual demoníaca. E se ele tomou essa forma é porque ele tem um pacto muito grande com a perversidade. E o intuito dele é atemorizar, é provocar medo. Entendeu, gente? Então, quando você vê uma situação dessa, você já sabe, foi um irmão, foi uma criatura que deformou o seu corpo perispiritual. Então, quando a gente vê na obra André Luiz, ele nos falando que ele via a roupa dele rasgada, lembra disso? Os cabelos dele cresceram, isso tudo era o quê? O corpo perispiritual grosseiro, e ele tinha a consciência que o tempo estava passando, que ele estava no meio da lama, ele estava sujo, então ele dizia, aqui eu estou me sujando, então logo ele também, a nível de perispírito, aquilo ia tomando a forma que ele idealizava. Ficou claro, gente, isso? Então, só para finalizar o tema perispírito. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Ele diz sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, ou seja, acordado. E que pode tomar forma visível e mesmo até palpável.
Quando se fala que o Espírito se tornou visível e palpável, ele está falando desse corpo perispiritual, que pode se tornar visível e pode se tornar palpável. Você pode tocar, porque nós já sabemos que a forma do Espírito é uma chama. O Espírito é como se fosse uma chama, uma luz, o que você quiser, né? Quem dá forma ao Espírito é o perispírito, nome esse criado pelo professor Allan Kardec, que ele utilizou a etimologia perisperma, né? Que é algo que envolve uma semente. Ok? Foi difícil? Então, quanto mais evoluído o espírito, menos denso o seu perispírito. Tia, nós que estamos aqui no planeta Terra, todos temos o mesmo perispírito e a mesma densidade? Não. Porque essa densidade ela vai estar de comum acordo com o meu grau de evolução. Quanto mais evoluído, menos denso. Mas tia, a senhora falou que o espírito para reencarnar, ele tem que se revestir da matéria do planeta. Sim, nós falamos que a matéria do planeta ela é igual em todos os lugares do planeta. Nós falamos que ela existe em graus o quê? Diferentes. Então, esses espíritos nobres, quando vão reencarnar, eles utilizam o que tem de melhor em fluido do planeta. Que mesmo sendo o melhor, ainda é muito denso e muito pesado para eles. Então, eu acredito que o primeiro voto de sacrifício é realmente se revestir dessa matéria grosseira. Foi bom, gente? Deu para compreender? Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, e a espiritualidade amiga, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. O Espírito é como se fosse uma chama, uma luz, o que você quiser, né? Quem dá forma ao Espírito é o perispírito, nome esse criado pelo professor Allan Kardec. Vamos usar o termo encarnar. No planeta Terra, eu tenho que me revestir desse fluido do planeta Terra. Não existe nenhum espírito sem perispírito. Chega uma hora que parece assim que ele não tem. Mas isso é quando já são aqueles espíritos que estão no grau de evolução tamanho. Porque à medida que você vai evoluindo, o seu corpo perispiritual ele vai ficando cada vez menos denso. Chega um momento que parece assim que ele não tem, de tão etéreo que se torna. Então, quanto mais evoluído aquele grupo que está naquele planeta, menos denso é aquele fluido. Isso é uma responsabilidade coletiva, não é individual. O fluido universal, esse fluido que envolve o nosso planeta Terra, está de comum acordo com os moradores do planeta. Então, imagina como é o fluido universal, esse fluido que envolve o nosso planeta Terra, está de comum acordo com os moradores do planeta. Por isso, esse movimento de mergulhar nessa escuridão, na escuridão da vaidade, do orgulho e do egoísmo, porque quem encarna no planeta Terra vai ter que lidar com tudo isso. Qualquer ambiente que nós estamos inseridos, nós estamos mergulhados nesse fluido com as características que nós estamos dando. Então, eu falo assim, o planeta tem a característica, o país tem a sua característica, a cidade tem as suas características e bairro tem as suas características. Então, quanto maior a maldade, pior o ambiente fluídico, pior é a densidade. Isso para qualquer lugar. Porque realmente a essência é o espírito, não é o perispírito. O ser único, individual, o ser pensante, o ser importante é o espírito. E ele coloca o perispírito como um envoltório. É por isso que tem pessoas que dizem assim, eu vi o demônio. O demônio existe, rabo, chifre, olho vermelho, grande. Elas não estão mentindo, realmente elas viram um espírito que tomou uma forma perispiritual demoníaca. E se ele tomou essa forma é porque ele tem um pacto muito grande com a perversidade. E o intuito dele é atemorizar. O espírito é como se fosse uma chama, uma luz, o que você quiser, né? Quem dá forma ao espírito é o perispírito, nome esse criado pelo professor Allan Kardec.
Então, quanto mais evoluído o espírito, menos denso o seu perispírito. Tia, nós que estamos aqui no planeta Terra, todos temos o mesmo perispírito e a mesma densidade? Não, porque essa densidade ela vai estar de comum acordo com o meu grau de evolução. Quanto mais evoluído, menos denso. Mas tia, a senhora falou que o espírito para reencarnar, ele tem que se revestir da matéria do planeta. Sim, nós falamos que a matéria do planeta ela é igual em todos os lugares do planeta. Nós falamos que ela existe em graus o quê? Diferentes. Então, esses espíritos nobres, quando vão reencarnar, eles utilizam o que tem de melhor em fluido do planeta. Que mesmo sendo o melhor, ainda é muito denso e muito pesado para eles. Então, eu acredito que o primeiro voto de sacrifício é realmente se revestir dessa matéria grosseira. Tamo junto?